Minasan konnichiwa, Favo desu. E hoje estamos em outro cenário, não tô andando pela cidade. Tá sendo difícil não parar de ficar dançando aqui, mas eu vou tentar me manter mais quietinho, porque, não sei, quando você tá assim, na frente da câmera, você quer ficar mexendo a mão, né? E hoje eu vou tentar não ficar mexendo tanto a mão. E pelo título, você já tem uma ideia do que a gente vai conversar hoje. É como é ser trans no Japão. Como é ser trans no Japão? Uma pergunta que eu venho recebendo muito nos últimos meses, vamos falar assim. E eu já falei algumas vezes nos stories, já fiz vários vídeos sobre. Eu acho que aqui a gente tem espaço para conversar com mais detalhes. E hoje eu tentei gravar um vlog, para ser sincera com vocês. Eu andei até a clínica que eu vou fazer terapia hormonal, porque era um lugar, assim, que seria muito legal ter mostrado. Mas a rua hoje, gente, tava tão barulhenta e tava ventando muito e tava sendo difícil gravar. Eu tentei usar um outro equipamento que não tava me ajudando muito no vídeo. Ele tava mais me atrapalhando do que me ajudando, pra falar a verdade. Então, como é um tema que as pessoas têm muito interesse, eu achei que seria mais legal a gente sentar juntas aqui, tipo amigas, batendo papo. E só não tem um bolinho de fubá, mas a gente temos nossas águas aqui. Toma o seu chá, toma a sua água, hidrata-se e vamos conversar. Não sei se vocês já perceberam, mas eu sou uma pessoa muito questionadora. Eu questiono tudo. Se você falar uma coisa pra mim, eu vou questionar em 1000 versões esse tema, e eu vou querer ficar revivendo esse tema dentro da minha cabeça pra ver o que realmente aquilo significa para mim. E quando eu comecei a receber a pergunta como é ser trans no Japão, me bateu algo tipo, não sei. Pra falar a verdade, porque é muito da minha vivência, né? E outra, eu cresci no Japão, vim pro Japão com 4 anos de idade. Eu não sei como não é ser trans em outro país. Eu sei como é ser trans apenas no Japão. E já resumindo o que a pergunta talvez que as pessoas querem saber é sobre se é seguro ou não. E eu acho o Japão um lugar muito seguro, mesmo nunca morando em outro país. Eu conheço muitas pessoas que vêm de outros países e acho que o Japão é um dos lugares mais seguros, sabe? E eu realmente acho isso também. Eu nunca fui desrespeitada sendo mulher trans, tanto que a primeira vez que eu tomei um choque de realidade foi eu fui trabalhar em um lugar e eu perguntei aonde é o banheiro e eles me levaram para o banheiro feminino. E aí eu tava bem no comecinho da minha transição, meu cabelo não tava tão longo ainda. Mas eu tava de maquiagem, já dava pra ver essa parte mais feminina minha. E eles me levaram pro banheiro feminino e eu fiquei, pera, como assim, sabe? É que a gente normaliza tanto as pessoas, talvez, ter uma discriminação que quando acontece da pessoa fazer algo normal, a gente fica meio que dá um bug na nossa cabeça, né? O Japão também é um país mais, tipo, livre. A pessoa pega e fala, ah, é a Fabo, ponto. Vira uma parte da minha personalidade, me vestir extravagante, meio que isso, sabe? Então, o Japão é um lugar muito seguro de se viver. Um contraponto disso, o Japão também é um lugar muito solitário, eu acho. Eu moro em Tóquio sozinha, já faz 7 anos, eu acho. Mesmo que eu tenha muitos amigos, eu conheço várias pessoas, tem aquela parte solitária, por ser uma metrópole tão grande. Hoje, eu aprendi a viver bem com a solitude. Ai, que palavra bonita. Mas eu tô cansada de ouvir sobre solitude, então não vou tocar nesse ponto. E isso é a resposta simples que eu posso dar para vocês. Mas dentro dessa pergunta, eu pessoalmente encontrei outras perguntas. Como é ser trans no Japão? Uma pessoa que não conseguiu terminar os estudos já teria outra experiência. Eu fui até a faculdade. Eu acho que tem várias experiências, dependendo da pessoa. Mas hoje eu vou trazer outros
temas que seria interessante a gente tentar trazer aqui nesse vídeo, que eu acho que é mais intimista pra gente conversar. E eu já vou falar de novo, porque eu acho que não deu tempo pra mim conseguir falar tudo no vlog, e também minhas ideias estavam muito soltas, e hoje eu consegui pegar e escrever um pouquinho sobre minhas ideias, sobre os aspectos que seria interessante. Então vamos começar. Após a introdução de 10 mil minutos, a gente vai entrar nessas perguntas que eu mesma fiz para mim quando eu cheguei no ponto de me perguntar como é ser uma mulher trans no Japão. E eu acho que dá pra fazer 1000 vídeos pequenininhos falando sobre cada detalhe, eu acho. Mas esse vai ser um vídeo completão. Vamos completar inteiro a minha experiência. E talvez no futuro a gente pode trazer alguns pontos mais picadinhos, mais detalhados. Então, caso vocês tenham alguma pergunta, já deixa no comentário, que eu vou tentar trazer o máximo possível sobre essas outras perguntas que vocês têm. E eu vou começar sobre essa parte da transição do presente para o passado, pra gente entender mais detalhes. A minha primeira sessão de terapia hormonal foi no dia 6/26 de 2023. Falo que eu tenho 2 signos. Eu tenho o signo que eu nasci e o signo que eu comecei a minha transição. Não sei se acontece isso mesmo, mas eu já inventei que existe. Então eu sou uma mulher trans sagitariana, com câncer, com gêmeos, com peixes, com tudo que a gente gosta, então vai assim mesmo, né? Então eu comecei a terapia hormonal faz 1 ano e 6 meses, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Quando eu comecei, foi uma experiência muito rápida. Eu já vinha questionando sobre se eu queria mesmo fazer a terapia hormonal ou não. E antes de começar a terapia hormonal, eu fiquei mais ou menos uns 3, 4 anos pensando muito sobre eu quero começar a terapia hormonal mesmo, porque, querendo ou não, ia ser muito caro. Sim, eu acho que é um aspecto bem diferente do Brasil, porque fazer a terapia hormonal no Japão é muito caro. Sai 5.000 por sessão, 4.800 ienes por sessão, para falar exatamente, que seria mais ou menos uns 400 reais por sessão. E eu vou a cada 2 semanas, então dependendo do mês, é 3 sessões, outros meses são 2 sessões, então vai ficar variando nessa parte mais ou menos, então não é muito barato. E não é coberto pelo seguro de saúde no Japão. A gente não tem o SUS, então pode falar muitas coisas do SUS, mas é um sistema que ajuda muitas pessoas. Mesmo nunca morando no Brasil, eu sei que pode ter vários problemas no SUS, mas eu acho que é algo que falta no Japão. Mesmo assim, eu quis fazer a terapia hormonal. Eu demorei bastante tempo. E eu já chego no ponto porque eu acho que eu demorei muito tempo. Mas foi assim, eu decidi em um dia que eu realmente queria fazer a terapia hormonal. Eu entrei no site dessa clínica que eu vou, que uma amiga minha me recomendou, na verdade, porque vai muito estrangeiro, vai muitas pessoas e era perto do meu trabalho. E eu entrei nesse site e li tudo os detalhes e fiz a reserva. E eu pensei, não custa nada só fazer uma consulta para ver se realmente eu quero ou não. Mas eu cheguei, eles me deram um questionário e um papel falando sobre como seria a terapia hormonal pra mim. Eu peguei e li. Eu já sabia mais ou menos o que queria acontecer com o meu corpo, porque geralmente é meio parecido, mas já falava sobre o que ia acontecer com o meu corpo, a terapia hormonal, que como é hormônio, a gente vai ter umas mudanças no nosso corpo, tipo, a gente vai engordar dependendo da pessoa, a pessoa vai ter mais peito, mais bunda, tudo do seu corpo vai mudando, pra falar a verdade. Então, tinha todas essas partes e também as partes que poderia ser ruim, tipo problema no rim, porque querendo ou não, é uma dose muito grande de hormônios, né? Então, eu li e fui fazer a consulta com o médico, e o médico me explicou um pouco, tirou algumas dúvidas minhas, mas eu não tinha muito dúvidas, porque eu já tinha lido o que tava ali. Ele, então você quer fazer hoje? E eu falei, tá bom. Aí, nisso, hormonizada.
E acabou, ele, obrigado, pode pagar, te vejo daqui 2 semanas. E eu fiquei, o quê? Acabou? Aí eu falei, mas você não vai fazer um teste de hormônio, você não vai fazer um teste de nada. Ele, não, a gente vai fazer um teste daqui 3 meses pra ver como que o seu corpo tá reagindo com o hormônio. Mas a gente não vai fazer nada hoje, já acabou, já pode ir embora. Eu fiquei meio em choque na época. Eu fiquei tipo, como assim? Então, eu paguei, saí andando da clínica pra estação. Eu acho que era uma segunda-feira e eu tava muito, tipo, em transe, assim, tipo, sem entender muito bem o que ia acontecer ali. Porque eu já vinha com uns 3, 4 anos de bagagem de ansiedade. Tipo, o que queria acontecer assim que eu começasse a terapia hormonal. E mesmo que a gente sabe que não é a substância, igual do filme, que a gente toma e você já se muda, já se transforma no Digimon, era algo que vinha muito na minha cabeça, de tipo, o que seria que acontecia a partir dali. Mas aí eu sentei em um parque, eu acho que eu tenho um vídeo já, eu vou deixar marcado no Reels, num parque assim, sentei e fiquei bem pensativa, porque foi algo muito rápido. Eu não estava preparada emocionalmente, mas no mesmo tempo eu tinha que fazer aquilo porque emocionalmente estava sendo difícil continuar como que estava. Então, eu peguei e fiquei refletindo muito. E eu vou entrar em uma parte que talvez muitas pessoas não se identifiquem comigo, e é totalmente ok. Mas eu sou uma pessoa muito espiritual. Eu cresci na igreja, sabe? Então, pra mim, existe um lugar, assim, muito espiritual. Então, eu sentei ali nesse parque e fiquei pensativa, assim, será que eu fiz a coisa certa? Eu fiquei muito sem saber o que fazer, na verdade. E nesse momento eu senti uma calma. É meio estranho falar assim, sabe? Eu estava muito ansiosa e angustiada porque eu não sabia o que queria acontecer naquele momento. E eu senti uma calma muito assim, tipo, tá, tudo bem. E eu acho que vem dessa parte da minha espiritualidade, eu acho, né? E aquilo fez, tipo, respirar um pouco mais leve. Aí eu fiquei um pouquinho mais nesse parque e fui para o trabalho. E foi aí que eu falei pela primeira vez com uma pessoa sobre a terapia hormonal. Eu já vinha falando pro meu chefe, para as pessoas do meu trabalho, que eu tinha vontade de começar a terapia hormonal. E eles, como uma pessoa cis, eles nunca vão entender muito bem o porquê eu tenho que fazer a terapia hormonal, porque eu quero, porque eu deixar. Mesmo que eles tentam entender, é algo que eles não vivem na pele, pra falar a verdade. Então, eles nunca poderiam falar, vai, faz, muito irresponsáveis deles, né? E eles sempre tipo assim, olha, se você for querer fazer, a gente vai dar suporte emocional, vai ser ok, não vai ter problema. Então foi algo meio que eu tava ali sozinha. Mas assim que eu falei na empresa, eu lembro que teve algo meio tipo, uhul, parabéns! Teve uma celebração. Aí eu senti mais leve. E eu sei que eu não preciso receber aprovação de ninguém sobre mim. Mas eu achei que era algo que eu me senti muito aprovada, muito aceita. Então, me senti mais leve. Vai surgir uma outra ansiedade sobre falar para os meus pais, mas isso eu vou deixar um pouquinho mais para depois. E eu falei com meus amigos e todos meus amigos celebraram. Eu postei no Instagram na época e todo mundo celebrou também. Aí, entrando na família, eu tive uma aceitação um pouco complicada no começo, quando eu me aceitei gay. Porque quando você cresce um menino, no meu caso, você gostar de outro menino, você automaticamente se entende como gay, porque era a única sigla ali da LGBT que eu conseguiria entrar, porque ser trans eu não conseguia aceitar, pra falar a verdade. Era algo muito tipo, não acho que eu sou uma mulher trans. Então, teve uma mini comoção em casa e eu não fui bem aceita. Foi bem na época que eu ia entrar na faculdade. Então eu saí de casa logo em seguida, né? Tipo, pra ir pra faculdade, que eu ia pra outra cidade. Então não fui muito bem aceita naquela época. Principalmente pela minha mãe. Meus irmãos eram novos.
E o meu pai, eu não cheguei a conversar com ele muito nessa época. Até hoje a gente não conversa em detalhes sobre a minha vida. Eu acho que aos poucos a gente tá mudando isso, mas naquela época eu não tive esse amparo quando eu saí do armário pra minha mãe. Então, quando eu comecei a transição, eu fiquei com muito medo de realmente não ser aceita, mesmo morando fora de casa por mais de 10 anos, sabe? Então, eu fiquei muito, muito, muito ansiosa em como falar para os meus pais e como falar para minha família que eu comecei a terapia hormonal. Mas tudo tem um jeito, tudo tem um momento. E meu irmão veio pra Tóquio, assim, eu acho que em agosto, alguma coisa assim. E ele foi a primeira pessoa que eu falei que eu comecei a terapia hormonal. Teve um momento assim, tipo, você é uma mulher agora então? Sabe? Mas ele me aceitou, ele não falou, tipo assim, eu acho isso errado. Ele só falou, tá bom, você tá feliz? Legal. E acabou por aí. Mas tem um plot twist depois. No fim do ano, eu peguei e fui pra casa dos meus pais, porque eu passo geralmente o fim do ano com os meus pais. E eu fui pra casa dos meus pais. E chegando lá, a gente foi jantar, etc. E tava eu, minha mãe, o meu irmão e uma das minhas irmãs. O meu pai não tava nesse dia. Foi até um pouquinho mais fácil a gente entrar no tema. Conversa vem, eu tentei amolecer a conversa, tentei meio que trazer um pouco de informações, sabe o que é trans, mãe? Tipo, coisa assim. Porque na época que eu saí do armário, eu peguei minha mãe um pouquinho despercebida, assim, ela levou um choque, sabe? Tipo, cheguei, ela, quero conversar uma coisa com você. Sou gay! Ela, meu Deus, sabe? E tem a parte que eu cresci na igreja. Então, foi algo muito, sabe? Então, teve isso naquela época. Então, eu tentei ser um pouquinho mais calma para conseguir entrar no tema. Peguei, como eu já tinha conversado com meu irmão, vou chamar ele o Gabriel, né? Como eu já tinha conversado com o Gabriel, eu peguei e falei, então, já conversei com o Gabriel, eu já solto de vez em quando no Instagram, mas eu comecei a terapia hormonal e hoje eu me entendo como uma mulher trans e meu nome é Rafaela. Eu conversei, tipo, tentei conversar uma coisa mais leve, a gente tava no restaurante. E minha mãe também falou a mesma coisa. Você tá feliz? Você tá bem? Você tá mentindo? Você tá roubando? Se não, se você tá feliz, eu tô feliz por você. Mesmo que ela tenha me aceitado naquele momento, existe uma coisa de ajustar. Minha mãe me conhece por 30 anos, por meu nome de batismo, então é difícil pra ela pegar e tipo, tá bom, o que isso quer dizer, sabe? E a minha irmã também tava lá, Aiko, que é minha irmãzinha mais nova. Tenho duas irmãs, então são em quatro. Sou a mais velha, o meu irmão e gêmeas. Então somos em quatro. Eu cresci com meu primo também, que é mais velho do que eu, mas irmãos, assim, somos quatro. E voltando pra casa, eu parei no Combine com meu irmão. E a gente começou a conversar, e ele não tava com a namorada. O dia que ele veio pra Tóquio, ele tava com a namorada, então a gente pôde conversar mais cara a cara, só nós dois. Então a gente sentou e conseguiu conversar bastante. E é uma parte que eu acho muito engraçado, que ele falou, mas eu queria ter um irmão que joga futebol, que faz as coisas de carro comigo. Eu falei, que irmão é esse? Nunca fiz isso. Eu nunca joguei futebol, nunca fui pra loja de carro direito, eu nunca sei dirigir, eu nunca sei as coisas de carro. Você tá almejando o irmão que você nunca teria. Mas se você quer que eu vou lá jogar bola com você, eu vou jogar bola. Vou ser ruim? Vou ser péssima. Mas vou jogar bola com você. Mas eu falei assim, nunca fui esse irmão pra você. Então, não vai mudar. Eu continuo a mesma pessoa. A única coisa que mudou foi eu me entender como mulher trans. Chorei, foi uma melação, sabe? E nessa noite também só fiquei eu e minha mãe, como a gente já tinha conversado. Eu conversei mais detalhes, esses detalhes que eu falei pra você, sobre o momento da solidão ali após a minha primeira sessão. E então teve chororô esse dia também, e eu tô bem, tipo, chorona. Eu nunca mostrei eu chorando, mas a terapia hormonal revelou essa parte minha de ser chorona. Então eu choro muito fácil agora.
E eu não gosto de chorar, porque eu acho feio eu chorando. Eu não fico bonita chorando, mas eu choro bastante. Então eu pego e choro com a minha mãe. A gente tem um momento assim, muito de coração aberto, sem crenças. Entra na parte da minha mãe também ter parado de ir pra igreja há uns anos atrás. E ela entender outras partes da vida. Ela ir pro Brasil e conhecer uma outra realidade, que a gente mora no Japão, já vai fazer quase 30 anos. Minha mãe também veio pro Japão muito nova. Ela mora mais tempo no Japão que morou no Brasil. Então, ela indo pro Brasil, ela viu uma outra realidade, eu acho, que abriu a mente dela de um jeito que ajudou muito ela a me aceitar. Então, foi essa aceitação da minha família. Com meu pai também, eu conversei com ele depois, mas foi algo mais simples. Ele falou: eu já sabia, eu não vou interferir na sua identidade. Ele não falou identidade, ele falou na sua opção, mas é minha identidade. Se eu tivesse uma opção, eu optaria a continuar sendo um boyzinho, viver a vida normalzinha. Mas a questão é que a gente não tem opções, né? A gente é e ponto. Então, essa foi a aceitação da minha família. É algo que até hoje eu venho trabalhando aos poucos, porque é difícil. Eu acho que é algo muito difícil de ajustar, porque a gente conhece aquela pessoa por 30 anos e mudar assim do dia pro outro é algo, vamos dizer, difícil, porque não é algo tipo, tá bom, vamos fazer isso, sabe? Então tem essa parte assim, mas eu sinto que eu fui bem aceita por bastante pessoas na minha vida. Eu não acho que teve ninguém que saiu da minha vida por eu ter saído do armário como mulher trans, porque meu armário já é escancarado e colorido, então não tinha muito o que não esperar. Eu já vinha mostrando essa parte mais feminina minha. E aí a gente entra como eu me descubro uma pessoa trans. Como eu já disse, eu saí do armário para meus pais quando eu tinha 17 anos. E antes disso, quando eu tinha 15, quando eu entrei no colegial, no Coco, eu me apaixonei pela primeira vez. E foi uma apaixonite aguda, não aconteceu nada. Mas até os 15 anos, eu nunca tinha me apaixonado por alguém. Então, me apaixonar pela primeira vez no colegial fez eu entender muitas coisas sobre mim. E foi assim que eu entrei nesse mundo LGBT. E fui bem aceita também por todo mundo. Eu lembro que quando eu falei para minhas amigas, ela ficou tipo, eu sei, vamos, tipo. Então foi. As pessoas sabem muito mais sobre nós do que a gente sabe sobre a gente. Então, eu fui muito aceita. Eu tenho minhas amigas até hoje. A Kemi, a Mitsui, a Jéssica. E se continuar os nomes aqui, eu lembro de todo mundo. E foi nosso grupinho ali por bastante tempo. E foi assim... Eu acho que eu fui bem aceita por muitas pessoas. Eu sinto que eu sou muito privilegiada nesse ponto. Que nem todo mundo é bem aceito. E na faculdade... eu fui para uma cidade mais longe, fui para Nara, né, que é uma cidade bem histórica, e eu estudei religião, e no meio desse curso eu estudei moda, também, mas em outra faculdade, e no meu TCC eu escrevi sobre religião e moda a gênero, né? Eu escrevi sobre homens de saia e a diversidade dele. Eu tenho um TCC, eu ganhei o melhor TCC do ano, eu fiquei, tipo, super, sabe? Porque foi um TCC que demorei uns 3 anos pra escrever sobre. E o motivo que eu quis escrever sobre homens de saia e sobre a diversidade, que no fim foi algo que abriu minha mente demais, foi um livro que eu encontrei um dia na livraria super aleatoriamente, que era sobre um rapaz, um homem cis hétero, que já era casado, que se vestiu por 90 dias no feminino e viveu como mulher para fazer o experimento de o que é ser mulher. Esse foi o livro que eu vi. Na época eu já vinha meio que testando maquiagem, sabe? Testando essa parte de aceitar eu usar maquiagem, usar peruca,
que eu acho que eu sempre tive um brilho a mais sobre esse mundo feminino construído pela sociedade. Então, eu já vinha me aceitando, então esse livro veio assim, tipo, era um livro meio que experimental sobre o que as pessoas em volta desse homem agiam com ele se vestindo no feminino, mulher, uma coisa meio cross-dressing, sabe? E foi aí que eu comecei a escrever meu TCC. Primeiro eu comecei a ir de maquiagem pra escola, pra faculdade. Era uma maquiagem mais simplesinha, então não teve muita diferença. E depois eu comecei a usar salto. O salto foi um pouquinho mais chocante para as pessoas na minha volta. Eu era meio que assistente de professor. E, claro, eu pedi permissão do meu professor. Um dos meus professores de português, ele era o meu professor do TCC. Então, foi algo mais fácil de falar para ele. Eu falei assim, olha, eu quero fazer um experimento. Posso fazer? E também ele dava aula pro curso de português que já me conhecia, mas o curso de português da parte japonesa não me conheciam muito bem. E foi um choque para eles, porque no primeiro dia de aula chega uma mulher gigante de salto alto para dar aula para eles. E era uma faculdade esportiva, só para falar aqui assim. Então foi um choque para eles. Então eu peguei isso, eu coloquei tudo no TCC. Foi uma parte que eu tive que tirar no fim, mas é uma parte muito grande do como o TCC vai ser encaminhado. Eu acho que nessa época, eu acho que era 2015 mais ou menos, porque eu me formei em 2017 e eu fiquei fazendo TCC por uns 2, 3 anos. Então foi em 2015 que eu comecei a fazer esse experimento na faculdade. E foi algo que não tinha muitas pessoas escrevendo livro naquela época, e não tinha muita informação. Então, no meu TCC, eu trouxe algumas informações de youtubers. Tem uma criadora de conteúdo que chama Briana. Ela foi uma das pessoas que eu usei no meu TCC, porque ela continua falando, né, sobre não binários. E foi aí que eu conheci pela primeira vez o termo não binário. E então eu peguei e fiquei muito tipo assim, pera, eu acho que eu me entendo como uma pessoa não binária, porque tudo que eu tinha de arquivo, de estudos, era sobre estilo e não sobre identidade, que é bem diferente, né? Eu acho que eu posso, se vocês tiverem dúvida, eu posso trazer a diferença de identidade, estilo, acho que é algo que eu gosto de falar também. Mas se vocês procurarem na internet, vai ter sobre isso. Então foi aí que eu entendi sobre identidade de gênero, sobre sexualidade, sobre gênero, sobre gender role. Aquilo mudou meu mundo de um jeito que eu fiquei tipo, eu sou não binário. Meu Deus do céu, sabe? Moldou meus últimos anos da faculdade. E vindo pra Tóquio, meu mundo mudou de novo. Vim pra Tóquio assim que eu me formei da faculdade. Eu tinha mais ou menos 22 anos quando eu me mudei pra Tóquio. Foi assim que eu terminei a faculdade. Na faculdade tive também uma faísquinha com a minha mãe, porque eu já tava no processo de usar mais maquiagem, usar salto, usar roupa feminina. Então teve uma faísca ali com a minha mãe, de tipo, se você vai usar essa sopa, eu não vou pra sua formatura. Eu falei, não venha. Quero bem afrontosa e continuo sendo afrontosa, mas eu sou uma afrontosa fofa hoje. Eu cresci em uma cidade chamada Mieken, que é uma cidade bem rural, com muitas fábricas, e fui para uma cidade histórica, que é Nara, que também não tem coisas grandes. Osaka fica mais ou menos 45 minutos onde que eu morava, mas Nara era bem parado. Era a faculdade e alguns bares e alguns restaurantes. Era bem calmo. Então, quando eu vim para Tóquio, meu mundo mudou de um jeito super, tipo, 360 graus, meu mundo mudou. Eu tinha meio que uma vida dupla. No trabalho eu usava terno e gravata, fora do trabalho eu usava vestidinho e peruca. E eu gostava dessa dualidade minha, dessa coisa, um dia eu tô mais feminina, outro dia eu tô mais masculina. Então eu sempre falava que eu era uma pessoa queer, não binária. Era bem tipo assim, eu gosto de todo mundo, eu gosto de pessoas, mas
eu realmente acabo me atraindo mais pela figura masculina. E vem mudando aos poucos, mas eu continuo achando que eu me identifico mais como a androssexualidade, que é se atrair por homens. A figura, né? Não a genitália. A gente vai chegar nesse ponto também no futuro. Mas hoje eu me entendo como uma mulher trans, não binária, transfeminina, androssexual, genderqueer e todas as umbrelas que a gente pode ter, mas é mais ou menos isso. Quando eu vim pra Tóquio, eu tive essa vida dupla por muito tempo. As pessoas fora do trabalho me conheciam como a Fabo, a extravagante, colorida, de peruca e maquiagem, e no trabalho as pessoas me conheciam como Yamamoto, que é meu nome. Nisso, vivi por uns 3, 4 anos e fazia trabalho como assistente de backstage de moda. Eu comecei meu canal em japonês e tudo isso foi mudando aos poucos. Quando eu parei de trabalhar nessa empresa, na imobiliária, eu entrei numa empresa de moda, que era o que realmente eu queria fazer. Uma coisa que acontece comigo, eu foco muito no trabalho e eu não consigo ver outras coisas. E isso que aconteceu nessa empresa de moda. E era algo que eu queria fazer há muito tempo, então eu foquei muito. Tanto que nessa época eu parei de ir em Fashion Week, eu parei de trabalhar a parte como assistente, como estilista. Então muita coisa mudou nessa época. E uma das coisas que me mudou mais nessa época foi o meu canal. Porque nessa empresa, mesmo sendo uma empresa que lidava com influencer, toda vez que eu postava um vídeo, eles meio que davam uma zoadinha. Eles, ai, o tension em kaga desu ka, que era meio que meu bordão do começo do vídeo. Então foi algo muito que me marcou muito nessa época. Eu trabalhando muito, sem parar, chegou a pandemia. Sim, gente, antes da pandemia, eu já tava pensando em parar de trabalhar. Eu já tava guardando dinheiro um pouquinho, já tinha um dinheiro à parte, né, pra me conseguir viajar. E nessa época eu queria ir pro Brasil. Surgiu uma oportunidade pra mim ir pra Milão. Aí depois de Milão, eu ia dar um jeito em outros desfiles que eu sempre dou um jeitinho. Conheço uma pessoa que, ai, me chama pra outro lugar, ir pra festa. E surgiu uma oportunidade de trabalho na época lá. E eu já tava com um pensamento, tipo, sair de Tóquio e ir pro mundo seria interessante. Mas antes disso, eu quero conhecer o Brasil, eu quero ver outras partes do mundo. Mas a pandemia aconteceu. Aconteceu a pandemia e todo mundo ficou preso dentro de casa. Nessa época eu já tava em um relacionamento com uma pessoa que acabou assim que acabou a pandemia. Então foi a pandemia embora e ele embora também. Eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalhei por 5 anos, que é uma empresa de sapatos e uma empresa de máscara. A gente começou com máscara e a gente tinha sapatos de tango, sapatos muito lindos. A gente abriu uma empresa de produto orgânico, como vinho, essas coisas. Então eu trabalhava nessas 3 marcas e tinha outras marcas, então eu fiquei nesse tempo e aí que surgiu também a Fabo Atelier, que foi em 2021, que a gente fazia muito pop-ups e a gente precisava de uma marca de acessórios e eu tava ali fazendo meus acessórios sozinha para mim e surgiu tipo assim, por que você não abre sua marca? Eu fiquei, verdade, vou fazer. Então foi uma coisa meio tipo, vou fazer. E a gente chega no presente. Assim que eu terminei de fazer minha marca, eu consegui entender o que eu queria profissionalmente para mim. E nisso eu peguei e fui entendendo o que eu queria. E fui questionando muito aspecto da minha vida, que sou uma pessoa bem questionadora. Tanto que esse vídeo começou com apenas uma pergunta de como é ser trans no Japão e a gente chegou até aqui. Se você está aqui até agora, gente, eu amo vocês. Vocês são maravilhosos. Nisso que eu comecei a minha marca, eu comecei a questionar alguns padrões da minha vida. A identidade não binária começou a ser um lugar muito safe pra mim. Eu comecei a questionar se realmente eu era uma pessoa não binária. Eu comecei a questionar se eu não era uma mulher trans.
o que eu queria ser e algumas coisas que eu queria mudar na minha vida. Foi quando eu comecei a fazer laser no rosto, porque era algo que me deixava muito abalada emocionalmente, porque eu tenho a pele muito sensível e passar gilete no rosto me machucava muito. Então eu tinha que deixar ele crescer um pouco para conseguir passar o gilete. Isso me machucava muito, me deixava muito abalada emocionalmente. Eu comecei a perceber isso. E então foi o meu primeiro procedimento que eu fiz, foi nessa parte estética, que foi o laser. Não é barato. Eu paguei quase 200 mil em 2 anos, que foi o lugar mais barato que eu consegui encontrar, que foi um lugar que era uma clínica mesmo. Então eles usavam máquinas para tirar pelo mesmo. Então foi algo que ajudou muito com a minha autoestima. E após 1 ano fazendo, eu vi uma grande diferença na minha pele. Além de não precisar ficar passando gilete, minha pele ficou mais bonita. Muita pessoa pergunta, mas por que você tem a pele tão bonita? Eu acho que por causa do laser. Porque eu acho que o laser ajudou também a restaurar minha pele. Eu não tinha muita marca desde sempre, mas eu acho que por ter passado muito gilete, essa parte aqui debaixo do pescoço ficava com muito escuro por causa do gilete. Então, esses 2 anos me ajudou muito a entender o que é uma pressão estética da sociedade ou o que realmente eu precisaria fazer. E realmente, era algo que me ajudou muito com a minha autoestima. Eu acho que foi o único procedimento que eu realmente gostei. Mas nessa época eu também coloquei botox, coloquei preenchimento, mas nada muito exagerado. Mas eu não gostei como o Botox deixou o meu rosto, que fiquei muito paralisada. A boca não mudou muito, porque saiu super rápido, então eu achei que não valeu muito a pena. Mas o laser foi a coisa que mais ajudou na minha autoestima. E nisso a gente chega no presente, que foi quando eu comecei a terapia hormonal. Tive um processo bem grande de terapia cognitiva sobre se realmente eu queria dar esse passo na minha transição, porque eu já estava me sentindo bem por causa dos pelos no rosto, mas eu sentia falta de alguma coisa. A testosterona me deixava muito mal, eu não gostava como eu sentia o meu corpo. Hoje, com o estrogênio, com a terapia hormonal, eu entendo a diferença imensa que acontece no meu corpo. E a terapia hormonal me ajudou a balancear isso, eu acho, sabe? Então eu fiquei uma pessoa mais calma, eu fiquei uma pessoa mais feliz, consegui ver o mundo de outra maneira. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu acho que a terapia hormonal abriu as portas para o meu autoconhecimento, porque eu tive que tomar muito mais cuidado com o que eu comia, como eu sentia. Eu sempre escrevi muito sobre os meus sentimentos nessa época também, por causa da ansiedade, né? Então me ajudou muito a criar a minha personalidade depois dos 25. E o que aconteceu com o meu corpo após começar a terapia hormonal. E essa parte eu acho que vai ser algo mais pessoal mesmo, porque nem todo mundo tem os mesmos efeitos no corpo. E para mim, foi algo muito leve, foi algo muito fácil. Na primeira semana eu já senti uma diferença nos peitos, que começou a crescer. Eu acho que tem alguma coisa assim no meu genes italiana lá da minha mãe, que é ser peituda, sabe? E é algo que mudou muito no meu corpo. Eu já tinha um peitinho assim pequenininho assim, porque eu já tava um pouquinho sobrepeso, mas com a terapia hormonal eu cresci de um jeito, fiquei grandona, sabe? E então é tudo natural que tem aqui, gente. Eu sou totalmente natural, totalmente assim. E foi o efeito que eu mais vi no meu corpo. Várias pessoas veem que meu rosto mudou. Eu não vejo tanta diferença, mas muitas pessoas falam que o meu olhar, essa parte da bochecha ficou um pouquinho diferente. Eu não vejo, talvez mudou um pouco, né? Pode ver algumas fotos antigas minhas, mas eu não vejo tanta diferença. Eu sempre fui com essa cara, eu acho. E meu corpo também mudou bastante. Um dos efeitos colaterais na terapia hormonal foi o ganho de peso. Então eu engordei uns 10 quilos, eu acho.
algo diferente do como eu tava engordando. Então foi algo que me deu muito corpo. Eu fiquei com uma bunda muito grande, com muito peito, que é algo que as pessoas me cumprimentam. Falam, ai, você tem um corpo super feminino, mas eu não acho isso. Se as pessoas falam, eu falo, ai, obrigado, mas não fiz nada, sabe? Mas não sei, que eu acho que é os genes da minha mãe que me dão um corpão. Eu tenho um ombro mais largo, porque eu fazia natação, mas eu acho que também minha mãe tem um ombro largo, então eu vejo isso como uma característica do meu corpo, não sobre algo se é mais masculino ou se é mais feminino. E outro efeito colateral que acontece no meu corpo sempre, ninguém fala isso na internet, gente, as pessoas têm que falar mais isso. Você fica muito enjoada. Eu fico enjoada na barriga. E o que acontece quando você fica enjoada na barriga? Acontece tudo o que você pode imaginar. Então, acontece que tem semanas que eu tô com um pouquinho mais de diarreia, que tô com mais contração na barriga, que eu tô com uma indisposição muito grande. Tem semana que eu tô muito cansada, muito brava, muito chorosa. Então tem essa diferenciação de humor aí e diferenciação no corpo, que eu acho que tem pessoa que tem pessoa que não tem. Eu tenho muito isso. E uma coisa também que aconteceu na minha terapia hormonal é que eu não preciso usar blocker, que é para parar a testosterona de ser produzida no meu corpo. No terceiro mês que eu tava na terapia hormonal, a gente fez um teste para ver como meu corpo estava reagindo à terapia hormonal. E o nível de testosterona tava quase nada, sabe? Se eu não me engano, na época tava 0,1. Quase nada no meu corpo. Meu corpo realmente parou de produzir testosterona desde o começo. Então, eu acho que eu já tenho uma pretensão no meu corpo já que aceitou muito bem o estrogênio, mas não é todo mundo que tem isso e precisam tomar o blocker, que é para parar a testosterona de ser produzida no corpo. Eu não tive isso, então ficou um pouquinho mais barato as sessões, porque se fosse usar o blocker também, ficaria um pouquinho mais caro. Eu não sei o preço, eu acho que ficaria 7 mil por sessão, alguma coisa assim. E é mais ou menos isso que aconteceu no meu corpo, nessa parte da terapia hormonal. Muitas meninas precisam tomar o blocker, mas não é uma regra você fazer a terapia hormonal sendo uma mulher trans. Isso eu sempre falo pra todo mundo. Eu conheço várias meninas que não se sentiram bem com a terapia hormonal, ao contrário de mim. E um dos motivos que eu acho pra isso, aqui no Japão existe só um tipo de estrogênio que a gente pode utilizar na transição, sendo que em outros países tem outros tipos, tem mais tipos, né? Então, aqui no Japão só tem um tipo. E eu vejo a terapia hormonal como anticoncepcional, né? Você que toma anticoncepcional, você talvez entenderia isso. Cada anticoncepcional tem um efeito diferente. Talvez essa marca não deu certo com você, a próxima daria certo. Então você tem que testar por um tempo. E a terapia hormonal é quase parecida com isso. Não sei se alguém tiver mais informações, pode deixar nos comentários. Mas eu vejo essa coisa do anticoncepcional muito parecida com a terapia hormonal, porque você está lidando com hormônio, né? E quando você só tem um tipo de hormônio que você pode usar para terapia hormonal, e depende muito do corpo da pessoa. Então muitas meninas preferem não continuar a terapia hormonal. Sobre o futuro. Eu não sou uma pessoa de fazer muitos planos para o futuro. Se você assistiu o último vlog, eu sou uma pessoa muito, tipo assim, vou fazendo o que dá na telha, assim, o mundo vai me trazer o que eu quero fazer. E então eu não tenho muito planos, mas eu venho pesquisando sobre a cirurgia de resignação e outros procedimentos, talvez, que eu possa fazer no futuro, tipo cabelo, coisa mais estética, sabe? Mas não é algo que eu quero fazer agora. Eu acho que vai tomar mais um tempinho. E também uma coisa que eu quero fazer em um futuro próximo, né? É a troca do meu nome nos documentos. Porque tava me nacionalizando japonesa, mas
por causa dos nomes que eu queria trocar, eu queria ajustar todos os meus documentos do Brasil e do Japão para o mesmo nome. Eu já tenho um nome pra mim. Meu nome vai ser Tsukasa Yamamoto. Tsukasa é um nome que pode ser usado pra menina e pra menino. É um nome a gênero. E o meu nome de batismo é um nome muito masculino. Então eu já vou... E eu quero usar esse nome, né? Eu já falei para meus pais. E Tsukasa é o nome do meu avô, da parte do meu pai. Eles ficaram meio tipo... Nossa, a gente deveria ter colocado esse nome desde o começo de Tsukasa, porque a gente queria que seu nome fosse Tsukasa. Então, ai, acontece, né? Quem ia saber há 30 anos atrás que Tsukasa seria meu nome? Então, é um nome que eu quero usar, eu acho que é um nome bonito, tem vários significados. Eu ainda não escolhi o meu kanji, mas já tenho o meu kanji em vista, que vai ser um kanji a gênero, que eu posso ser menina e posso ser menina. Eu acho que eu trago muito essa parte não binária pra mim, na minha vida. Eu acho que eu me entendo como uma mulher trans e isso não vai mudar. Eu posso ser passável na vida, eu posso ter feito a cirurgia de resignação. Eu vou continuar sendo uma mulher trans e isso não vai mudar. E a mesma coisa que não vai mudar eu ser brasileira, mesmo com a nacionalidade japonesa. É outro tema que a gente pode conversar no futuro, que eu já tenho todo um pensamento sobre o que eu sou, se eu sou japonesa, se eu sou brasileira. Teve um burburinho assim um tempo atrás na internet, quando falaram que eu sou uma mulher japonesa, e as pessoas falaram, não é japonesa. E eu tenho uma visão diferente do mundo. Então a gente pode trazer esse outro tema aqui, né? Eu acho que pro futuro muitas coisas podem mudar, mas eu acho que essa mudança de nome, né, Yamamoto Tsukasa, mas o meu nome vai continuar sendo Rafaela no português. Só quando mudar pro Japão vai ser só Tsukasa Yamamoto. Que é um nome que eu acho que faz sentido pra mim. E também o motivo que eu quero mudar o meu nome, o meu gênero no Brasil primeiro, é que aqui no Japão a gente precisa passar pela resignação sexual para conseguir mudar os documentos. E no Brasil a gente não precisa. Que quando eu descobri eu fiquei bem em choque. E o Brasil tá em 1000 anos à frente nessa discussão. Então, sendo uma mulher trans, eu provavelmente vou trocar meus documentos no Brasil primeiro, mesmo antes da resignação sexual, mesmo antes de todos os procedimentos, porque eu posso fazer isso. Eu tenho que procurar atrás como que eu faço isso aqui no Japão, mas tem vários sites aí, tipo, que ajuda, né? Para entrar no processo de nacionalidade no Japão. E é um step a mais, mas acontece. Eu tô super de boa com esse step a mais que eu vou ter que passar nesse processo aí, mas não é algo que me aflige. Eu acho que é algo que vai me libertar muito. Um dos motivos que eu não tenho medo de ter pressa, que eu acho que eu posso deixar aqui para todo mundo que pensa um dia fazer a transição ou vem se discutindo muito, faça as coisas com calma. Eu acho que a gente tem uma pressa muito rápida no mundo, sabe? A gente tem essa pressa de tipo, eu tenho que fazer a transição correndo pra ficar o mais feminino possível e vou fazer tudo o que eu posso fazer. E muitas vezes a gente faz as coisas por pressão estética da sociedade, porque a gente entende a pressão estética feminina. Mulher tem que ter um corpo perfeito, principalmente no Brasil. Aqui no Japão não tem tanto isso, eu acho. A pressão estética é um pouquinho diferente, mas no Brasil a gente tem essa pressão estética, tipo, eu tenho que ter o corpo mais violão possível, eu tenho que ter o cabelo lá no pé, eu tenho que ser a mais feminina possível. Eu vejo o mundo hoje um pouquinho diferente. Eu acho que vem com essa construção que eu venho fazendo desde o meu TCC, desde os meus 19 anos. Eu venho aos poucos construindo a minha identidade como uma mulher trans, não uma identidade de o que as pessoas acham que uma mulher trans tem que ser. Você não precisa ser uma pessoa trans, eu acho que a gente pode levar isso pra vida. A gente quer começar a fazer as coisas logo, rápido, agora, 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 e nem sempre precisa ser agora. A gente pode fazer as coisas com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de planejamento,
entender o que você quer e entender o que a sociedade fala que você precisa querer. É um tema muito grande na minha vida isso. E o vídeo fica por aqui. Ficou um vídeo super longo. Eu acho que eu consegui falar muito mais sobre a minha identidade, sobre como é ser uma mulher trans no Japão. Uma pergunta deu mais de 1 hora. Ai, eu gosto de fazer vídeos longos. Algo que não dá pra fazer no Reels ou no Shorts, que só o YouTube consegue proporcionar essa interação com a gente, né? Obrigada por ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, gente, eu adorei vocês tanto escrevendo o emoji na semana passada. Então, eu acho que eu vou fazer de novo. Se você assistiu até aqui, vamos colocar um emoji, a figurinha de uma injeçãozinha, de uma injeção e com a bandeira trans. Se vocês conseguirem colocar, coloca. Não precisa, não é nada obrigatório, gente, mas eu vou saber que você assistiu até o fim. Caso vocês querem saber algum detalhe que eu só passei por cima, ou querem saber mais alguma coisa, eu tento trazer pra vocês aqui. Deixa o seu like no comentário, a bandeirinha trans com uma injeção, perguntas, compartilha com as pessoas que você gosta. E tenha uma ótima semana pra vocês. Ai, falei, gente. Muito obrigado. Bye!